Espero que todos tenham ou estejam com o material. Tem gente entrando no grupo do WhatsApp somente agora, mas eu vou mandar aqui de novo o convite e aí a pessoa entra. Vamos lá. Eu não vou participar da videoaula. Todo mundo com o material, já que vocês não estão com o microfone ligado só para ficar papeando e não para perguntar. Quando tiverem perguntas, mandem mensagem no WhatsApp ou por aqui, ou abram o microfone, ativem o microfone e façam a pergunta. Tudo bem? Tiveram com dúvida. Então, essa é a nossa aula de Fundamentos Históricos. Estamos na unidade 2, iniciando a unidade 2, vamos avançar até a unidade 2, até a seção 2.2. Até a semana passada, o material, inclusive, está disponível no AVA, para quem está conseguindo acessar. As outras aulas estão lá, seja com um link para uma aula que foi, e que está, os links da aula que estão no YouTube, certo? Então, para quem ainda não foi, não viu, não acessou, façam isso. Eu sei que às vezes a pessoa não estava conseguindo acessar o AVA e agora já conseguem, ou mesmo não conseguindo, se tiver alguém que não está ainda com acesso ao AVA, me avisa que eu posso ver se eu consigo mandar o link pelo grupo do WhatsApp, certo? Ou qualquer material que seja necessário, eu posso mandar no grupo do WhatsApp. Então, lembrem-se disso. O grupo do WhatsApp ele é criado para organizar esses nossos encontros, mas não só, para disponibilizar material, para tirar dúvida, para informar sobre alguma coisa relacionada com a disciplina. E eu espero que vocês, tendo dúvida, não para aqueles que não estão assistindo agora, vão assistir depois, ou mesmo que a dúvida surja e você não queira mandar por aqui agora, que envie ou pelo grupo do WhatsApp, até via uma mensagem privada, não tem problema nenhum. Ok? Então, vamos aproveitar para fazer que essa disciplina vale a pena nesse momento que a gente está de isolamento, né? E a previsão é que as instituições de ensino, desde o fundamental até ensino superior e tal, sejam os últimos a voltar à normalidade. Então, é bem provável que a gente ainda fique um bom tempo assim. E nos resta, então, aproveitar, certo? Porque é um caminho, acredito eu, sem volta, não para a graduação, por isso simplesmente, mas para tudo na vida, né? A gente vai ver que a gente vai ter que se adaptar muito a essa nova realidade. O que, para mim, é muito instigante e eu gosto muito e muito proveitoso você sabendo usar essas tecnologias ou instrumental que você tem à disposição, você só tem a ganhar, certo? Então vamos lá. Nas outras aulas, e essa daqui tem uma relação total com a outra aula que já postei lá, que eu espero que pelo menos algum de vocês tenham conseguido ver. Essa aula tem uma relação íntima com a da sessão anterior, a última, né? A 1.4, sessão 1.4. Por quê? Porque na sessão 1.4, se vocês pegarem aí o material, vocês vão ver que ele trata saindo, né, da civilização, saindo da civilização grega, ele mostra como vai surgir a civilização ou o direito na Idade Média. E a formação do direito na Idade Média, o direito ibérico, medieval, Idade Média, ele se inicia com o fim do Império Romano. Então, a gente, na unidade 2, vai ver direito romano. Compreende? Então, na realidade, a gente está vendo uma situação que é até anterior
ao que a gente estudou no final da unidade 1, como uma introdução, que é o direito na Idade Média, que é riquíssimo. Então, às vezes, até para compreender um pouquinho melhor essa parte de direito romano, porque eu tratei lá dessa parte para dar início à seção 1.4, o que é que tem ali de relevante para o que a gente vai falar agora? A gente vai estudar aqui direito romano, certo? Então, eu preciso compreender como era Roma. A gente não falava de Itália. Itália como país não existia. Roma, uma cidade que depois ela vai pronto. Espero que não caia. Tudo bem? Todos me ouvem? Levanta a mão aí, quem não está me ouvindo. Então, seguindo. Pronto, seguindo. Deixa eu só avisar aqui. Então, na Idade Média, o que ocorre? Eu tenho a seguinte situação. É o final do Império Romano, certo? Sendo o final do Império Romano, mas eu preciso compreender o que era esse império. E o período em que houve a dominação romana, ele é um período muito extenso. Então ele é dividido por fases, que é o que a gente vai começar a ver, ok? E aí no início da seção 2.1 se questiona, um dos questionamentos é por que a história dessa fundação de Roma ela é divergente, ou seja, havendo dúvidas sobre como surgiu Roma. Essas divergências sobre a fundação de Roma vai influenciar, logicamente, na passagem e no estudo do direito romano. E também uma outra situação que ele apresenta no material, que é apresentada no material, é o seguinte: se questiona por que a gente estuda tão pouco o direito, essas escolas do direito e o direito romano, já que eles têm tanta influência na nossa formação. Por exemplo, eu não tive direito romano na faculdade. Vocês estão tendo fundamentos históricos do direito, você não tem uma disciplina específica de direito romano. A gente vai ver aspectos relacionados ao direito romano, mas não uma disciplina exclusivamente sobre direito romano.
Um segundo questionamento, ou a segunda situação que a gente vai ver nessa unidade 2, é de que jeito funcionava a magistratura romana e as fontes do direito. Vocês já ouviram falar em fontes do direito? Se alguém não ouviu, me chame aí. Estou partindo do princípio que você sabe o que é uma fonte do direito. Se alguém não souber, me pergunta, levanta a mão, me chama, manda mensagem, que eu explico. E a magistratura? A magistratura é a carreira que vai ser exercida, a carreira que a gente fala hoje em dia, né? Mas era a função que era exercida por alguém que ia decidir, que ia julgar. E a gente chama atualmente de magistratura. E nas últimas partes da unidade 2, a gente vai ver como foi solidificada, como foi construído o que a gente chama hoje de direito público e direito privado em Roma. Então vamos lá. Peguem aí no material, página 62. Na página 62, então, é que tem um gráficozinho de que modo a gente vai passear nessa unidade 2. Pesquisas iniciais, negligência com a disciplina, que foi o que eu mencionei, contradições históricas. A gente vai nesses 2 pontos, basicamente, hoje. Essa aula vai até às 9, porque vocês têm um outro encontro numa live no Instagram, que foi avisado, eu acredito que todos tiveram receber essa informação, que são algumas aulas, alguns cursos que estão sendo fornecidos pela instituição, lá no Instagram. Então, vamos aqui. Seguindo. Então, na seção 2.1, a partir da página 65, a gente precisa entender como é que se dá, ou qual é a divergência na fundação de Roma. Antes disso, eu quero perguntar uma coisa. Alguém de vocês, e isso eu já perguntei em sala de aula, tem alguma dúvida ou não concorda com a importância da gente estudar história para o direito? Alguém de vocês acha que não tem relevância, para que a gente vai ficar estudando a história do direito, das instituições jurídicas no decorrer da história? E isso eu já expliquei numa aula para vocês, que é de suma importância. O operador do direito, não interessando qual linha você vai seguir de carreira, ou qual carreira você vai seguir, ou seja, se você vai querer ser advogado ou advogada, vai seguir a carreira do Ministério Público, ou da magistratura, dos tribunais, ou cartório, policial, não interessa. É muito importante você saber história. Não só a história do direito, como história do nosso povo, do nosso país, história que vai demonstrar como é que a gente chegou e onde a gente está e o porquê das coisas. É fundamental a gente saber a história. Então, quando só um segundo que estão me ligando aqui, deixa eu... Pronto. Quando se questiona aqui nesse primeiro ponto, na página 65, que se deve investigar qual é a história da fundação de Roma, porque ela é divergente. Por exemplo, eu aprendi na escola que Roma foi fundada graças àqueles gêmeos, né? Rômulo e Remo. Se vocês viram, vocês já aprenderam ou tiveram acesso a essas informações dessa forma. Então, é uma história que é divergente em relação ao período, em relação ao surgimento. E no segundo ponto, que é explicar por que essa disciplina ela não é, às vezes, até ministrada nas faculdades, principalmente no Brasil e em outros países da América Latina. É isso que a gente vai tratar, basicamente. Na página 66, vocês veem, para quem não viu, não acompanhou a aula anterior, que está lá no AVA,
E repito, quem não teve acesso e quiser ter, me manda mensagem depois, eu jogo no grupo o link da aula, faço qualquer coisa para que vocês tenham, porque sei que alguns ainda não estão, ou estão com dificuldade de acessar o AVA. Vamos lá. Então, nessa página 66 tem um mapa. Observem que nesse mapa aí dessa região que está destacada de forma mais clara em comparação com a outra, essa região era o Império Romano. E aí você vê que ao redor, na parte acinzentada, em cima, você tem a Germânia, você tem a Dácia, você tem a Trácia, lá em cima na esquerda, a Britânia, embaixo a Mauritânia e o Mar Mediterrâneo aí no meio. Então, o Império Romano, ele basicamente ele domina o que era conhecido na época como o mundo ocidental, praticamente. Ele foi tão amplo que ele chega, você tem o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Isso eu tratei e falei bem na última aula. Então, ele vai dizer que Roma nasceu da união de povos latinos e sabinos, e não se sabe ao certo a data de sua criação, mas estima-se que tenha sido por volta do ano de 754 antes de Cristo. Então, não se sabe exatamente como surgiu, mas se sabe os povos que teriam originado o Império Romano, tanto que até hoje a gente fala dos povos latinos, ou da língua latina, ou língua de origem latina. O italiano, o português é uma língua de origem latina. Você tem várias línguas que são desdobramentos do latim, que vai se tornar a língua oficial, por exemplo, na Idade Média. Então, a língua latina que vai desdobrar e vai... Hoje a gente ainda fala um desdobramento dessa língua, que é uma língua morta, na realidade. Esse povo, no caso, o romano, ele tem uma influência muito grande nos institutos jurídicos, na construção da cidadania, em organização política. Logicamente que Roma, ela se aproveita da Grécia. Historicamente, a Roma, ela se aproveita muito do saber do povo grego, porque eles chegaram a dominar. Lógico, eles não aprenderam de tudo, eles desprezaram alguns aspectos, principalmente aspectos filosóficos. Tanto que você não tem, eu não conheço. Se vocês conhecerem, me indiquem. Mas se você for pesquisar, é o que se diz, a filosofia ela surge na Grécia. Os grandes filósofos, os filósofos clássicos são gregos. O romano e o império que vai se desenvolver, ele dominou a Grécia. Só que ele aprendeu muito em relação inclusive, a democracia, alguns institutos jurídicos que lá tinham, que a gente já viu. Só que não aproveitou e não foi fundo em outros aspectos. Por exemplo, eu não conheço um filósofo romano ou italiano. Você vê que a Itália ela não tem uma escola de filosofia, ela não tem, até hoje, vamos dizer assim, uma influência ou uma continuidade de algo que, na realidade, eles não aproveitaram, que foi essa parte filosófica. Certo? Que era tão forte, na realidade, acaba principalmente surgindo, como ficou para a gente, né? Na Grécia. Não aproveitaram isso. Mas eles eram bons em outras coisas, né? Que não vem ao caso a gente tratar aqui agora nessa aula. A construção da cidadania, que é um dos legados do Império Romano, e se pretende saber por quê, ou de que modo isso chega para a gente, né, para o nosso direito hoje em dia, ou para a construção da nossa tradição jurídica. Porque a gente viu, e eu mencionei na aula passada, que vai surgir, principalmente com o fim do Império Romano, o Império Romano Germânico, o que a gente chama hoje de civil law.
Nós somos uma sociedade cuja tradição jurídica, por ser originada nesses países latinos, a nossa tradição jurídica é da civil law. Por mais que alguns achem, mas não é common law, com o código de 2015 do CPC, não tem nada a ver. Um dia mais para frente, quem sabe, nessa outra disciplina eu explico melhor isso, mas não, nós nem corremos esse risco de nos tornar, pelo menos a curto e médio prazo, uma tradição do common law. Então nós somos e seguimos essa tradição e essa influência. Diversos institutos jurídicos vêm de lá, principalmente no campo civil, né? No campo de direito de propriedade, de contratos e tal. E aí, por que que vem? Porque nós fomos colonizados, nós somos uma colônia europeia, nós somos um povo colonizado pelo povo português. Vocês bem sabem disso. E eles trouxeram essa influência ou essa matriz de pensamento, porque lá, se vocês voltam naquele mapa que está aí no próprio material, vocês podem observar que a região que hoje é Portugal, que vai surgir o Império Português, vai ter a fundação de Portugal lá pelos anos 1200, se eu não me engano é 1200, o início é 1100 e alguma coisa. Ele fazia parte do Império Romano. Lá em Portugal, até hoje, você tem alguns locais em que se tem ruínas e se tem escavações de estruturas da época do Império Romano. Por sinal, são muito bonitas. Então, logicamente que na formação das instituições jurídicas também em Portugal, e a gente acaba sofrendo a influência disso, eles tinham essa influência do Império Romano e depois do Império também, o Império Romano Germânico. O que é o Império Romano Germânico? Foi o que eu expliquei na aula passada. Como eu disse, ao final da unidade 1, você tem onde é mostrado o final do período do Império Romano e você inicia a Idade Média e vai até, então, o fim da Idade Média, que vai ter o surgimento da modernidade. E o Império Romano Germânico, ali eu expliquei um bocado, ele vai surgir para esse final da transição. Por quê? Final da transição e que transição? A transição do fim da Idade Média para a Idade Moderna, quando a gente vai ter esse Império Romano-Germânico. O que ocorre? Então, essa colonização europeia que a gente passou, que a gente serviu ou seguiu, ela vai fazer com que a nossa influência na formação do direito no início da nossa colonização, até nós nos tornarmos uma república, ele, depois, né, da tomada de poder, vamos dizer assim, pelos militares, que nossa história ela começa com a tomada de poder pelos militares. Até porque era um marechal, foi o marechal que instituiu, que tomou o poder e funda a República, Marechal Deodoro. Indissociável a nossa história desse tipo de movimento, vamos dizer assim. Então, desde lá, a legislação, quando a gente ainda era colônia, a gente não tinha uma legislação própria. Nossa legislação era toda, por ser colônia, uma legislação do colonizador. Então, por ser colônia, a gente não tinha autonomia. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Peraí, só um segundo. Não saiam daí. Deixa eu só pausar aqui um segundo. Quer dizer, se bem que não tem como. Eu tenho que me virar no set aqui. Então, só um segundo, que eu tenho que tirar uma dúvida aqui.
Certo. Vou só responder essa situação aqui, que é uma coisa urgente. Pronto. Voltando. Então, essa influência dessa colonização europeia no sistema que vai chegar para a gente, que esse sistema, ele, quando nós éramos colônia, ele não, ele seguia a sistemática, ou seguia o ordenamento, as ordenações, né, que eram chamadas as ordenações dos reis de Portugal. Ordenações filipinas, manuelinas, joaninas, eram ordenações que depois, com a nossa independência, a gente vai criar uma legislação própria. Essa criação de legislação própria, que a gente vai ter, por exemplo, o Código Penal do Império, antes da gente virar República, nosso primeiro Código Penal, se eu não me engano, por volta de 1830. A gente vai ter ainda um código, se eu não me engano, que é desse período ainda, que ainda está em vigor, que é o Código Comercial. Essa situação da influência portuguesa, que vai ter sido influenciada por esse direito romano, o sistema romano-germânico, que foi o sistema principal do mundo contemporâneo. O sistema desenvolvido pelo Império Romano-Germânico, que é a junção do povo de Roma que foi invadido pelos povos bárbaros, esse sistema ele acaba sendo o sistema mais difundido e influente no Ocidente, no nosso mundo contemporâneo. O que ocorre? Só um outro segundo aqui. O que ocorre? Quando a gente busca, e hoje em dia, eu vou estudar direito, a depender do ramo que você vai seguir, que você queira se aprofundar no direito, o que ocorre? Esse ramo, ele vai... Por exemplo, se eu for estudar a área de direito criminal, já de algum tempo, a área de direito criminal, os maiores pensadores, ou como a gente gosta de chamar, doutrinadores na área do campo criminal, são os alemães. Eu tenho um direito alemão. E, lógico, a gente tem muita influência dos pensadores italianos nessa parte criminal, quando vocês começam nessa parte, vocês começam a estudar essa parte do direito criminal. Então, na parte de direito civil, na parte de direito processual civil, a gente tem uma influência muito grande do direito italiano. Muito, até hoje. Nosso código, por exemplo, de 1973, o Código do Processo Civil, a que me refiro, que teve vigor até março de 2016. Esse código, ele teve uma influência direta na sua construção de um pensador italiano, que era Enrico Tullio Liebman. Liebman, um italiano que vem expatriado, vamos dizer assim, por conta da Segunda Guerra Mundial, ele vai ter influência para esse nosso primeiro Código Unificado de Processo Civil no Brasil. A gente teve outros códigos
no Brasil, mas esses outros códigos, até então, ele era permitido que cada estado da federação tivesse um. Quando foi se fazer um código único para o Brasil como um todo, então a Bahia, por exemplo, tinha um código próprio, código de processo civil próprio. A Bahia e outros estados. Tanto que diz que um dos melhores códigos que a gente tinha à época era o código da Bahia. A Bahia sempre teve fantásticos juristas na história do Brasil. Fantástico, fantástico. Tá? Entre os maiores, por exemplo, Teixeira de Freitas, que é quem foi que fez o primeiro projeto, fez sozinho, primeiro projeto de Código Civil, ainda no século XIX, só que a galera não aceitou esse código, preferiu outro, que aí foi o que foi feito o código a seguir, que foi aprovado em 1916. Teixeira de Freitas era baiano. Mais de 2.000 artigos. Ele fez sozinho um código que não influenciou o nosso, mas é o código base que influencia e é utilizado na Argentina, por exemplo. Assim como a gente teve o Rui Barbosa e tantos outros, se eu for ficar tratando aqui. Mas, saindo um pouquinho do lado bairrista, que eu sou mesmo, a gente teve, então, muita influência do direito europeu por causa dessa colonização. Tanto que, na época, que eu estou mencionando aqui, colônia, império, os que tinham essa condição, que a gente poderia chamar da elite, que vai ser a elite brasileira, a gente saía, não que eu fosse da elite, logicamente, mas a gente ia estudar, os saíam, porque aqui a gente não tinha faculdade, ia estudar, se eu não me engano, ainda depois que surgiu a primeira faculdade, ainda assim continuava esse movimento, para estudar fora, ia para Portugal estudar. Então, toda a base de pensamento que vai ser construído no Brasil, de pensamento jurídico e político e tudo mais, vem dessa galera que foi estudar onde? Portugal. Aonde? Na Universidade de Coimbra, que é a segunda ou a terceira universidade mais antiga do mundo. E tanto que se vocês forem em Coimbra, vocês têm alguns locais em que morou não sei quem e tal, que são personagens da nossa história, quando estudavam lá. Então a galera ia para lá, estudava e trazia até como uma reprodução de um pensamento da colônia, vamos dizer assim, para o colonizado. Então a influência é sem tamanho. Como eu já indico nas minhas outras disciplinas, observem, quando vocês acessem o material do KLS, quando ele coloca em pesquise mais, por exemplo, aqui, a gente está aqui na unidade 2, página 67, que ele indica aqui, sobre o tema, leia o artigo de Luiz Azevedo, professor da USP, e dá o endereço eletrônico. Nunca deixem de pesquisar essas indicações. Por quê? Porque a gente utiliza nas aulas, basicamente, o material do KLS, e eu vou fazendo alguns acréscimos. E esses artigos, ou essas indicações, ou um vídeo que eu venha a passar, ou que seja indicado na disciplina, eles são de extrema relevância para a compreensão da matéria. Ok? Então, seguindo. Aí ele vai questionar no material, por que então, já que nós temos tanta influência dessa tradição jurídica, a gente estuda tão pouco, ou praticamente não estuda, né, essas fontes que vão influenciar na construção do nosso pensamento jurídico também de algumas instituições. Aí ele vai trazer a situação em primeiro lugar, as situações específicas ou características de um povo colonizado, e a gente sabe que, sendo um povo colonizado, não quer dizer que você tenha uma oportunidade igual para todos, como a gente não tem até hoje. Em lugar nenhum, praticamente, isso vai ter.
como povo colonizado, então isso justifica que a difusão da informação e da educação, que vem desde aquele tempo, ela era uma parcela pequena também da galera. Outra situação é justamente isso, a gente não tem uma valorização de educação em todos os sentidos, mas a educação formal. A educação formal no Brasil ainda ela sofre muito com a falta de interesse, ou às vezes até um boicote direto, né, de quem nos governa. E a gente não tem como sair, não tem como crescer, não tem como progredir como sociedade sem educação, não tem como. É uma situação praticamente matemática. Um dos países mais bem desenvolvidos no mundo hoje, por exemplo, é a Coreia do Sul. Se você for pesquisar ou estudar a história da Coreia do Sul, até não muito tempo atrás, ainda mais por conta das guerras, a guerra, né, de separação Coreia do Norte, Coreia do Sul, aquela situação toda da região. A Coreia do Sul era praticamente um país de terceiro mundo. Só que eles fixaram um pensamento em basicamente poucas coisas. Uma delas era a gente tem que investir pesado em educação. E a Coreia do Sul é o que é hoje, um dos melhores sistemas de educação do mundo. A galera aí despontando e várias inovações tecnológicas e várias produções científicas que vêm de lá e colocaram o país na condição que é hoje. Não tem como a gente dissociar uma coisa de outra. E às vezes é feito de forma proposital da gente não ter educação porque você não tem acesso à informação. Informação é poder. Isso é uma tradição que a gente aprendeu praticamente com a Igreja Romana. É interessante se você pega lá e recomendo para quem nunca viu nenhum filme, eu tenho curiosidade de ler o livro, leia O Nome da Rosa, que vai falar bem nessa época, na Idade Média, sobre como a informação é poder para o ser humano. Vamos lá. Então, seguindo aqui. Alguma dúvida até então? Se alguém tiver, entre em contato. Então, logicamente que a gente não tem um estudo, e inclusive a disciplina de fundamentos históricos ou de história do direito ela é relegada a um plano secundário, às vezes até a plano nenhum, por conta disso, porque a gente não tem o costume de estudar a história, a nossa história, imagine a história de outros povos, né? A gente não conhece a nossa história como povo, do surgimento, da colonização, do que era aqui antes, do que não era. A gente não conhece os detalhes da nossa história, de como foi construída a nossa sociedade. A gente não conhece praticamente nada disso. A não ser que fez curso de história e olhe lá. A gente não conhece as revoltas, a gente não conhece os conflitos, a gente nunca ouviu falar que no Brasil houve guerra civil e já tivemos vários conflitos, ficaram famosos no decorrer do tempo. Mas é isso. Seguindo aqui. Vamos cá. Aí ele traz mais outra aqui na página 68 sobre pesquise mais, para vocês irem atrás também, joguem lá, copiem, colhem, joguem no navegador, para que aproveitem esse material da disciplina. Vamos aqui. Final da página 68. O que é que diz o final dessa página 68? Vai dizer o seguinte: a gente pode entender o direito romano a depender do período histórico pelos quais passou a civilização romana, certo? Então eu pego aqui no início da página 69 essas fases da civilização romana. O primeiro período da civilização romana, ele é o período da realeza. Começa em 753 e vai até 510 a.C. Então, o primeiro período que a gente vai ter é o período da realeza. No segundo período, o período da república, que vai até 27 a.C. Depois, o Alto Império, que é o Império Romano, só que ele é dividido em duas partes. O Alto Império, o Principado, e o Baixo Império, ou Dominato, que aí tem o fim do Império Romano em 565.
depois de Cristo. Página, ainda na página 69, mais uma indicação de material para que vocês leiam. O direito romano, então, apesar da divergência de se saber como ele surge, a gente sabe as influências, os povos que basicamente criam, fazem desenvolver essa civilização romana. São os povos indo-europeus que vão habitar a Península Itálica. A Península Itálica, que é aquela famosa bota, que hoje é o país, né, a Itália, que vão habitar ali. Aí eles vão dizer, tiveram vários povos, certo? Que foram para formar aquela civilização. Os chamados sabinos. Os sabinos, eles levaram os alicerces para a formação das instituições jurídicas no campo do direito privado, e os etruscos. Os etruscos, que eram mais cosmopolitas, ou seja, eram mais avançados, não em relação ao saber em si, mas aos costumes, os etruscos, por natureza, os etruscos tinham um senso maior de administração e comércio, certo? E, logicamente, por conta disso, essa sensação de poder que isso tudo gerava, a questão da riqueza, também vai influenciar o direito, mas na parte do direito público. Então, qual é sobre de como surge o direito para a civilização romana? A gente vai ter os sabinos, que vão influenciar na criação do direito privado, e os etruscos na criação e desenvolvimento do direito público. Essa forma como se deu a povoação dessa civilização, que vai dar origem a essa civilização romana, como eu já disse, você não tem um pensamento único ou unânime sobre como isso se deu. Mas existiram outros povos também, além dos etruscos e os sabinos. Aí fala os latinos, os velascos, os úmbrios e os oscos, que também povoaram aquela região. Então, criou-se uma nação com grandes características vindo dessa mistura, dessa miscigenação. Nessa fase inicial, então, que tem-se o período da realeza, que é 753 a 510, você vê que é um período curto. É um período muito curto. 753 a 510, então a gente tem menos de 200 anos em que, quem quiser fazer o cálculo aí, que faça. A classe social. Então, eles dividem basicamente em 3 classes. Os chamados patrícios, já ouviram falar desse nome? Normalmente, a gente fala dos patrícios, o povo português. O povo português utiliza muito esse termo. Não quer dizer que tenha uma relação total com o que a gente vai ver aqui. Os patrícios, os plebeus, já ouviram falar disso também, e os clientes que não tem muito a ver com a noção que a gente tem hoje. Os patrícios, dentro dessa classe que já, ou seja, você começa a civilização romana já com a instituição de uma estratificação social. Você já começa com uma distinção em classes. Quem está no topo? Os patrícios são os mais privilegiados. Esses eram considerados os romanos, propriamente. Eu mencionei isso em Introdução ao Direito, eu acho que eu já mencionei aqui também nessa disciplina, em que a gente vai ter, dentro do direito romano, um direito que é só direcionado aos romanos. Não era todo mundo que era considerado romano. E outro direito que vai ser direcionado aos outros povos, aos bárbaros ou a outra galera. Então, no primeiro ponto aqui, eu tenho os patrícios. Esses patrícios que estavam no topo dessa, vamos colocar aqui não está como pirâmide, está como um círculo,
Mas é uma pirâmide, porque você tem uma estratificação e você tem uma predominância não numérica, mas de poder e de acesso, de privilégio, etc. Normalmente as classes elas vão gerar isso. Os patrícios gozavam de todos os privilégios e direitos. Direito ao voto, quem votava era quem? Os patrícios. Ou seja, quem decidia sobre os destinos da civilização, no caso aqui, no período de realeza romana, eram os patrícios. Eram eles que exerciam os cargos públicos e tinham direito de ficar com as terras que fossem sendo conquistadas. Poderiam casar e outras coisas mais. Mas também, logicamente, eles tinham que pagar os impostos que eram devidos, também não é problema nenhum. Aí, até hoje a gente tem isso aqui, né? Não dessa forma, mas eu falo assim, quem está no topo da pirâmide hoje na nossa sociedade tem até sido discutido isso ultimamente, e eu já ouço discutir isso desde que eu estava na faculdade. Ah, quando é que vai se criar imposto sobre grandes fortunas e tal, tal, tal. Difícil de ver isso no horizonte próximo. Mas quem sabe dessa vez agora eles consigam maquiar alguma coisa aí. Pagar impostos e eram que serviam na atividade militar, serviço militar, os patrícios. Então era basicamente quem dominava. Eles aqui eram escolhidos pelo rei. Lembre-se, a gente está no período da realeza. Então você tem um rei que escolhiam os componentes do Senado romano, o famoso Senado romano. E esse Senado era formado então pelos patrícios. Eram escolhidos dentre os patrícios. Os magistrados também surgiam dali. Era o Senado que ajudava o rei a governar, vamos dizer assim. Já já eu volto a falar um pouquinho dele. A outra classe social, além dos patrícios, eram os clientes. Os clientes eles eram ligados aos patrícios, eles eram subordinados aos patrícios. Eles viviam para servir os patrícios, os clientes. E os plebeus, a outra galera, eram formados, eram cidadãos, melhor dizendo, desculpe. Não eram considerados cidadãos romanos, eles eram separados de qualquer privilégio, não podiam casar com os patrícios, só os patrícios que poderiam casar entre si, apesar de morarem na cidade, mas não faziam parte nem da organização política, nem de nada, os plebeus. Era a galera, era o povão, vamos dizer assim. Por volta de 452 a.C., os plebeus que não tinham direito basicamente a nada, não eram incluídos no sistema político, não podiam votar, não tinham direito de casar, não tinham os direitos que eram direcionados aos patrícios, a galera foi dando pressão e conseguiu, por volta de 452 a.C., que fosse criada uma comissão. Juntou uma galera e vai dizer, a gente quer uma regulamentação da nossa vida, vamos dizer assim. E aí foi criada essa comissão, ela cria uma lei. Lei para quê? Para regular essas relações e estabelecer direitos e deveres dos plebeus, do povão. Essa comissão, então, que foi graças à exigência e luta da plebe, e também por outros contextos, vão acabar criando a chamada e famosa Lei das 12 Tábuas, que você já deve ter ouvido falar. Surgem por conta disso. Então, é a criação dessa legislação, a Lei das 12 Tábuas, é que dá início a uma tradição e construção da legislação para o direito que a gente estuda hoje como direito romano. Então, é a partir daí que você vai ter a construção da legislação da civilização romana, especificando sobre o direito público e direito privado. Você vê que foi por causa da pressão da galera e por outras necessidades também. Então, quando a gente se menciona
direito romano, ele é um conjunto de regras jurídicas que regularam a sociedade romana desde a sua fundação até o seu declínio, que se dá em 565 depois de Cristo, quando morre o imperador Justiniano. Eu falei numa outra aula que Justiniano teve um papel relevantíssimo. Justiniano, ele pegou várias das... Vejam, Justiniano está lá no final do Império Romano. Eu estou falando aqui do início. O Império de uma extensão temporal muito grande. E Justiniano, ele vai fazer o quê? Ele vai reunir, vai pegar o que ele consegue de documento dessas leis, que se refiram às leis da época, e vai compilar. O que é compilar? Eu pego uma lei, por exemplo, pego a lei de 12 tábuas, uma outra lei que foi criada em outro período, pego outra lei que é tal. Vamos juntar tudo num bolo só. E alguns ainda entendem que essa junção, essa compilação de leis, elas seriam um conjunto proposital de ordenamento jurídico romano. Ou seja, o que alguns vão entender assim, não quer dizer que corresponda à realidade. Eu acabei de dizer, eu posso pegar várias leis, e ele pegou e juntou tudo, e é o que vai chamar de corpus juris civilis, que vocês estudam ou ouvem falar, só que não era um conjunto harmônico, logicamente. Se ele reúne vários documentos que foram construídos no decorrer da história daquela civilização, não quer dizer que um tenha relação com o outro, ou que um necessariamente é desdobramento do outro, ou que às vezes um não seja conflitante com o outro. Mas ele teve o mérito de juntar tudo em um lugar só. Entendem? E o que a galera depois chama, então, de corpus juris civilis. Mas não quer dizer que era um corpo harmônico. Essa compilação de Justiniano gera um conjunto de obras que vai ficar para a história. E vai formar essa compilação, esse corpo da legislação romana, que é o mais estudado. Certo? Então, o direito romano ele vai sendo construído com o passar do tempo e depois ele é reunido tudo em um lugar que vai ficar para a posteridade e que vai ser estudado e que vai influenciar o Ocidente muito. Mas, na página 71 tem uma frase de Rousseau, eu ouvi falar, né? Que diz o seguinte, que não possuímos qualquer documento bastante legítimo nos primeiros tempos de Roma, ou seja, você não tem historicamente uma comprovação de documental sobre aquela época, né, da época da realeza, havendo mesmo muitos indícios de que a maioria das coisas que se dizem a tal propósito não passa de fábulas. Tanto que a gente tem a fábula, né, tratado como fábula, o surgimento da civilização romana, ou de Roma, melhor dizendo, com aquela fábula, alguns vão dizer que é de Rômulo e Remo, né, que foram encontrados, foram criados por uma loba e beberam leite de loba e cresceram gêmeos, etc. Fábulas em geral, e a parte mais instrutiva dos anais dos povos, que é a história do seu estabelecimento, é a que mais nos falta. Então, o que é que nós temos até aqui? Nós temos, nessa primeira fase da civilização romana, e aqui eu já finalizo essa sessão 2.1, que eu falei que ela é bem curtinha. Nós temos o surgimento, então, dessa civilização com a junção de vários povos, e essa junção de vários povos, você tem culturas diferentes, você tem costumes diferentes. Agora, de início, com a influência dos sabinos, que vão ser os primeiros reis, vai ser o povo que vai originar os primeiros reis em Roma, eles já vão definir uma estrutura e uma estratificação social, que vai ter desdobramentos de como aquela sociedade vai se comportar a partir dali. Então, você tinha uma divisão entre patrícios, clientes e
plebeus. Os patrícios eram os privilegiados, os clientes eram os que serviam os patrícios e plebeus eram o povão. Não eram subordinados a ninguém, mas também não tinham direito a nada, né? E aí só com pressão é que eles vão alcançar alguns direitos. Estão me ouvindo? Deixa eu liberar aqui, peraí. Deixa eu mudar de todos. Ah, não. Cancelar, peraí. Eu preciso que vocês se comuniquem comigo agora, que é o seguinte. Eu tenho a seção 2.2 e nessa seção 2.2, que vai desdobrar ainda, porque a unidade 2 é toda sobre direito romano. Só que eu preciso saber de vocês, quem aqui não viu as aulas anteriores? Pronunciem, por favor, não tiveram acesso ao material. Teve, Paiva? Ju Paiva. Vocês chegaram a ver? Sejam sinceros. Digam aí. Se comuniquem com a minha pessoa. Estou esperando. Se quiser, pode abrir o microfone. Não entendi, Guirra. Tá mudo? Eu tô mudo? Eu? Deixa eu ver aqui. Não, meu microfone tá funcionando. O que tá mudo? Mas vocês podem abrir, vocês vão aí no seu, clica aí no microfonezinho e aí liga o microfone. Ah, pronto. Tá ouvindo? Ju Paiva. Sim, senhora. E aí? Eu tinha colocado lá no grupo que eu estava com minha filha internada, eu perdi algumas aulas, estou retornando agora, Rodrigo, a rotina. Ah, sim, entendi. Mas eu já acessei lá, já fiz as primeiras atividades, já acessei os links Tu conseguiu ver? no AVA. Tu conseguiu lá acessar, então, as outras aulas que eu coloquei lá? A aula anterior eu não consegui não, mas eu já acessei lá, já terminei a primeira sessão lá. Certo. Entendi. Não ouvi? Repete aí. Tá baixo. Eu cheguei a ver lá as aulas, aí depois eu quero que o pessoal me coloque no grupo aí, porque eu não estou no grupo para pegar o material. Coloca onde, menino? No grupo da sala. Não, esse é o grupo da sala, dessa disciplina. O que eu botei aí no WhatsApp. Tu não acessou, não? É isso, eu não estou no grupo do WhatsApp. Alguém mande o link aí. Alguém tem o teu contato? Manda aí pra Ju. Ô, Ju Paiva, manda aí. Tu tem o... Peraí que eu mando aqui. Eu vou jogar o link no... Eu não sei de qual turma ele é, eu mandei para todos da minha turma e da turma anterior. Peraí. Só pega essa matéria com essa turma. Pronto. Mas aí, como é que a gente vai te mandar? Eu vou abrir aqui, tu joga por mensagem. Aqui na... Vê aí, tu tá acessando do celular ou de computador? Computador. Pronto. Então veja aí na lateral, vê se aparece a parte de chat de reunião. Na lateral. Você tem que clicar, tem um negocinho assim, um símbolozinho, que ele é para chat de reunião. Achou aí? Não tá aparecendo não. Então pronto. Então pega uma caneta e papel e anote meu número. Você vai mandar uma mensagem para mim, eu vou te enviar o link do grupo e você entra lá. Certo. Pode falar aí que eu já estou aqui. 749-8803-5152. Rodrigo, esses meninos, acho que 3 novatos que chegaram, eles têm que mandar o número para que eu possa colocar eles na lista de transmissão, que na lista de transmissão eu mando tudo para os alunos, entendeu? Sim. Eu acho até que esse rapaz aí, Samuel Miranda, já passaram o meu número para ele, ele tem que mandar uma mensagem aí para mim, para que eu possa adicionar ele no
na lista de transmissão, e aí ele vai receber tudo que for para o grupo dos líderes, que os professores mandarem e tal. Sim, entendi. A aula 1.4 eu não consigo acessar. A A última? 1.3 é a última. A 1.3 eu consigo, mas a 1.4 dá erro. Dá erro no link, dá erro aonde? Dá erro no link. Não abre para mim. A Ah, 1.3 ela abre, mas a 1.4 eu não consegui acesso. alguém aí acessou a 1.4? Eu acessei também. Tem como você acessar lá pelo YouTube direto lá. Só entrar YouTube. no- Tu sabe o YouTube que foi jogado as aulas outras? Pitágoras. Aulas Que Pitágoras. estão todas lá no Canal lá. YouTube. Ah, Lá tem certo. todas. Eu vou tentar depois. Depois que a gente acabar Veja essa aula aí. aqui, eu vou tentar se eu consigo. Entendi. Deixa eu ver. Mais alguém que não está acessando? Me falem aí, por favor. Tem até alguma lá que tem uma atividade lá que o senhor pediu para enviar, não foi? Foi, eu coloquei tem umas 2 semanas, se não me engano. A atividade ainda pode mandar, Rodrigo, ou estava com data específica? Vai, manda lá. Certo, beleza. Eu acho que estava, eu não sei, porque não sei se eu defini a data ou como foi. Tinha uma data lá, só que eu acho que quase ninguém viu. Porque mudança toda aí de metodologia acabou. Setou o quê? Tinha uma data lá na atividade, só que eu acho que quase ninguém viu, porque essa mudança de metodologia aí do sistema, né? de Ah, aulas. foi. Certo, agora me diga uma coisa. Cadê? Mandou uma mensagem para mim? Não Vou mandou mandar aqui ainda. agora. Manda logo aí, rapaz. Que aí eu já te mando e coloco no grupo que eu vou jogar o material, link, outras coisas aqui para as aulas que tiveram antes. E aí tu acessa também um livro. Tu tem o livro do KLS, o livro em papel ou o código? Pronto, então beleza. Tem um livro aqui. Ô, Rodrigo, Eu posso mandar aí o meu número no grupo também, para que quem não tem ainda mandar um oi para que eu possa adicionar na lista de transmissão? Lógico, com certeza, senhora. Você que manda. Beleza. Então, dos que estão se pronunciando, pelo visto o resto só deixou aqui logado e saiu, né? Porque ninguém mais fala comigo. Então, mandei uma mensagem. É? Mandei uma mensagem. Ah, eu vi, esse chegou aqui agora. Samuel. Peraí, Samuel, que eu vou te mandar aqui o link para que tu entre no grupo. Só um segundo. Como é que é Jesus? Fico botando Jesus no meio, não tem nada a ver com a história, coitado. Coitado não, que ele deve estar muito melhor do que nós. Ainda mais nesse período. Cadê o link? Ah, não é isso não. Eu tô ficando louco. Certo. Mais alguém não teve acesso às aulas anteriores? Vida falou, vocês estão. Eu vou ver se eu jogo aqui o link da página do YouTube para que vocês, se tiverem preguiça de ir lá pesquisar, já fica aqui. Peraí. Como é que eu envio o link mesmo nesse negócio, Jesus? Convidar, adicionar, convidar via link. Pronto. Enviar link pelo WhatsApp. Samuel. Pronto, Samuel, entra aí. Eu vou mandar aqui então, deixa eu pegar do AVA. Alguém aqui não tem acesso ao AVA? Hein? Me digam. Meu tá ok. Tá ok? Porque eu sei que alguns ainda não têm o acesso ao AVA. E aí a gente vai tentar facilitar o máximo possível para que vocês tenham e não tenham problema com o acesso a esse material.
Deixa eu pegar aqui a página. Eu vou jogar no grupo a página do YouTube, para que vocês vão lá. Tem até aulas de outros professores. Você esse Oi? link pra você ir, aí você redistribui de novo na lista de transmissão. Porque eu tô vendo aí que vai dar pepino aí, não? Porque eu mesmo não tive acesso, mas parece que teve gente aí que não teve acesso não, mas... A lista. Ah, e tu tá falando com o Gil Paiva. Ah, É desculpa, deixei aberto aqui. Desculpa, Rodrigo, deixei aberto aqui. Tava vendo Napoleão, tava falando algo relacionado à turma. Desculpa. Ouviu. Tá. Tô pronto. Deixa eu jogar aqui no WhatsApp. Para quem ainda não teve. Você salva aí como favorito no computador, onde for. Essa é a página. O que eu mandei em outro grupo. Apagar mensagem para todos. Ops. Eu joguei. É isso que dá você ter. Então pronto. Vejam aí, para quem não teve acesso, tem a parte dos. Oxi. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Parece que não tem mais esse canal, eu tô ficando louco. Vê aí se você consegue acessar o canal. Que eu mandei o link aí agora. Eu acho que eu mandei o link errado. Oh, meu Deus do céu, lidar com tecnologia. É uma maravilha. Deixa eu pesquisar aqui. É Aulas Pitágoras, né? Isso, aulas Pitágoras. Aulas Pitágoras. Enquanto isso, Samuel, tá ouvindo aí? Tô sim. Anota aí meu número, por favor. Fale. 9999 Eita, que é novo. Comprou os 9 todo do mundo. 752426. 752426. Manda um oi aí para mim, por favor, que eu te adiciono na lista de transmissão. Certo. Adicionou aí. Pronto. Vamos acessar aqui. Voltemos aqui à nossa conversa. Então, aulas Pitágoras, quem disse que eu estou achando? Espera aí que eu tenho que achar esse negócio aqui. Eu vou enviar para esse link aí. Envia aí o link aí, fica mais fácil porque eu entro como o próprio assinante do negócio. Consegue mandar aí pro grupo? Eu enviei aqui agora. Deixa eu apagar a minha aqui, que esse aqui não vai servir para nada, não. Sigamos. Pronto. Então, o que é que a gente pode fazer? Enquanto a gente vai conversando aqui e organizando. Como é que a gente vai organizar a disciplina? Vocês têm que acessar o KLS, a gente está seguindo aqui, daqui a pouco vai ter avaliação, muito provavelmente a avaliação vai ser no AVA. Eu ainda vou ser informado, vocês vão ser informados de que modo a gente vai fazer isso. Mas aproveitem para ver as... Tu já mandou, Samuel? Cadê? Já vou mandar. Tô entrando aqui. Tô procurando como é que envia também. Não, tu copia lá em cima, destaca o endereço em cima, e aí joga e cola na... vê aí para ver se funciona. Vou testar aqui. Isso. Vamos ver se vai. Acho que foi. Foi para conta. Aí vocês caçam lá uma coisa que tem assim, Rodrigo Guerra. Depois, que aqui tem várias aulas, né? Deixa eu ver a minha aqui, onde é que tá. Aí eu vejo as visualizações.
Direito civil, ética, aula, módulo, cadê? Fundamentos. Excluíram as minhas? Não, professor, vai em vídeos aí, tem todos. Tem todas, né? É porque eu não tô achando, eu tô passando rápido aqui. Tem civilização grega. Aí, Ah, tá, aqui, aula 4, seção 1.4, por exemplo, a última, que foi a que eu isso. mandei, de fundamentos históricos, mas teve de Tem outra aí. TGT e a tem a... Tem uma Tem outra. civilização grega. Civilização grega, fundamentos históricos. Então tem duas. É a aula 3 e a aula 4. Né? Porque a gente teve 2 encontros presenciais. Esse é o 5º. Então a gente está no 5º encontro e esse dessa vez. Então são 2 aulas, basicamente. Se vocês se deem aos trabalhos, para quem não viu ainda, venham lá. Porque, por exemplo, alguém pode fazer uma aula de revisão. Gente, revisão não tem necessidade, a aula está lá. E revisão eu vou reservar, não revisão, mas uma aula, se for o caso, não precisa nem ser uma aula, mas para tirar dúvida. E só tem dúvida quem já assistiu, leu, estudou, fez alguma coisa, tem algumas dúvidas pontuais, porque é dúvida como toda só para quem não viu nada. Então aproveitem lá. Ok? Bora seguir aqui. Então, nessa organização, tem essas 2 aulas nesse canal. Para quem não conseguiu acessar pelo AVA, peguem lá, ou deixe esse link aqui, na realidade, que aí vai facilitar um bocado. Essas aulas que a gente está passando pelo esse canal, elas também estão sendo gravadas. E ela vai ficar, eu vou jogar lá no AVA. Certo? Vou jogar no AVA e jogo, se for necessário, para quem não acompanhou, posso jogar aqui também depois o link. Mas o link vai estar na aula respectiva lá no AVA, como já está, na realidade. Certo? Vocês têm alguma dúvida que queiram esclarecer aqui agora? Tô de boa, tô entendendo aí essa parte. Alguém ia falar aí? Alguém? Não. Eu Além de vou, Samuel. Diga. eu vou ler aqui. A gente continua na 2, para a unidade 2, para a próxima aula, para a gente fazer a leitura. Na 2. Eu vou começar, eu vou falar só algumas coisas aqui da sessão 2.2 agora. Eu só queria finalizar essa parte aqui de organização, para ver se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa. Que aí eu vou seguir nessa parte da sessão 2.2 e a gente continua nela. E deve avançar para 2.3. Como se eu pegasse metade da 2.2 e depois fosse dar continuidade a partir dela e pegasse a 2.3. Você já falou aí de todos os povos aí da Roma, professor? Das fases da República, do Alto Não, Império, a gente começou agora. Sim. Não. Na 1.4 é que eu menciono alguma coisinha sobre o Império Romano. Mas a parte do direito romano a gente está vendo agora. Essa foi a primeira sessão. Entende? Então a gente ainda está na parte da realeza, que é a primeira fase. Tinha dado uma lida. Não, aí eu vou começar a avançar agora, na sessão 2.2. Então, se a gente relembra, aqui, ó, na página 76, é que ele vai relembrar a sessão 2.1. Você tem os períodos de desenvolvimento do direito romano, a realeza, a república, alto império, o principado, baixo império, o dominato. Certo? Isso. E aí o que a gente vai seguir? E aí que eu já vou continuar até a gente terminar agora, ok? Sessão 2.2. Então a gente precisa compreender como foi que o direito na civilização romana ele teve progressão, como é que ele evoluiu. Então a gente tem que pegar desde o início, pegar desde lá de trás, até o final do Império Romano. Então, no início, a gente vai buscar onde é que eram essas fontes do direito, porque o direito ele não surge assim do nada, né? O direito ele vai ter uma origem em cada época, em cada civilização, em cada lugar.
Na chamada Antiguidade Clássica, ou seja, antes do surgimento da civilização romana, em que você tinha uma outra conotação, uma outra situação, você vai ter determinados tipos de fonte do direito. Em primeiro lugar, lembrem-se disso. A gente está vendo o direito ou a civilização romana pelas fases. Lembrem-se que a civilização romana ela surge da junção de vários povos. Não era um povo só, isolado. São vários povos que vão se juntando e ela acaba por ter essa característica dessa miscigenação. No período que a gente está vendo no 2.1, no período da realeza, essa organização social dos patrícios, clientes e plebeus, ela vai ter, então, algumas características interessantes. Os patrícios, que vêm dos povos lá dos sabinos, os fundadores de Roma, eles eram formados em tribos, que eram divididas em cúrias. Cúria é um termo que a gente usa até hoje para se relacionar, ou relacionado com alguns aspectos da igreja. A gente ainda utiliza essa nomenclatura de cúria. Em cada cúria, ela era dividida em gentes ou gens. Você vê que as nomenclaturas, né, que a gente vai pegando, do genes, por exemplo, um desdobramento do latim, muito provavelmente que vem disso daí. Então, eram tribos, eram agrupamentos menores, em que nesses agrupamentos você tinha uma divisão que formavam-se as famílias. Essa situação dos patrícios, essa classe dos patrícios, então, ela era herdada. Você passava de pai para filho. E quando eu digo pai para filho, eu estou falando de homem para um descendente homem. Porque você só considerava quando tendo passado de forma hereditária, inclusive os bens e direitos, se fosse para o primogênito, se fosse para o representante masculino da família. Então, cada família patrícia era subordinada a um poder do pai, o pater familias, um chefe da família. Essas famílias, como eu falei há pouco, na seção 2.1, eram as que constituíam e formavam o povo romano. Então, não era todo mundo. Era esse extrato, essa classe social que era considerada os romanos. Os clientes, que eram os que serviam aos romanos, aos patrícios, eles eram compostos por estrangeiros, a galera que chegou depois, estrangeiros que vieram refugiados de outras regiões, e os escravos que eram alforriados, que eram libertos pelo chefe das famílias dos patrícios. Os clientes serviam aos patrícios, lembre-se disso. Além de que eu poderia ter entre clientes outros cidadãos, certo? Mas eles eram subservientes aos patrícios. Os plebeus, eles não tinham subordinação, mas também eles eram excluídos socialmente, excluídos da vida política, e se dizia que estariam ainda assim acobertados por uma certa proteção, ou mínima que fosse, dos reis. É como a gente tem até hoje, né, na nossa sociedade. A galera lá do que é descartável, vamos dizer assim, para usar uma nomenclatura bem light, uma galera que é descartável, que se eu for levar em consideração, e a gente percebe que dizem que você tem direitos sociais, que você tem assistência social, cada vez menos, né, na realidade, e que são deixados, às vezes, à própria sorte e seguem outra realidade. É a realidade que, às vezes, a gente, no geral, está acostumado. E que, infelizmente, na situação que a gente está hoje,
que é o que mais me preocupa, porque é uma galera que vai sofrer muito por falta da assistência médica por causa dessa pandemia, né? Apesar de que a grande maioria ou a grande parte dos que estão sendo noticiados até então é uma galera de alta ou da alta classe. Você vê que faleceu uma princesa da Espanha, faleceu o presidente do Santander em Portugal, faleceu uma galera da alta lá que foi contaminada no Rio de Janeiro. Mas isso vai chegar na classe mais baixa, né? No povão, na plebe, se a gente pudesse comparar. Então eles eram excluídos da vida política e estavam sob a suposta proteção do rei. Porque outra galera que vai sofrer muito agora nesse período, demais, sofrer que eu digo morrer mesmo. Sendo que, infelizmente, a grande maioria da população, ou boa parte dela, vai achar que é uma solução excelente e é uma solução, vamos dizer assim, mais do que festejada, é para a galera que está no sistema penitenciário, que vai acabar morrendo, provavelmente uma grande parte. Mas para alguns, não poucos, infelizmente, isso vai ser não um problema, mas uma solução, né? A gente já vem convivendo com isso já há algum tempo, como já dizia Caetano e tantos outros que escrevem sobre, lá naquela música Tahiti, o silêncio sorridente de São Paulo, diante da chacina. Hoje em dia a gente não vai precisar de chacina, mas sim, precisar não. A gente vai testemunhar muito provavelmente isso. Por quê? Porque estão negando a liberdade. Eu não vou entrar nessa discussão. Mas quando entrar ali e pegar, boa parte vai morrer por falta de assistência, porque ele já tem uma condição de vida e uma condição de saúde muito pior do que os que estão fora. Tanto que a proporção de pessoas que contraem tuberculose é algo que praticamente a gente não vê na sociedade como já foi um dia, mas dentro do sistema prisional é presente com muita força. A maioria que contrai, a proporção de contrair tuberculose no sistema prisional é muito maior do que para quem está fora. E você sabe, a tuberculose afeta justamente o pulmão. E essa pandemia pelo COVID-19, ela mata justamente por conta da deficiência no sistema respiratório. Então, imagine quando começar lá o rastilho de pobre, o tanto de gente que a gente vai ter nessa situação. Triste vai ser quem comemora e a gente vê isso daí. Mas vamos para frente, que a gente está na época da separação do joio e do trigo. Cada um com sua consciência e seu comportamento. Seguindo. Os excluídos da vida política, então, eram os plebeus. O poder político, ele era exercido pelo rei. A gente está na fase da realeza. O rei, então, ele era auxiliado pelo Senado. Lembra que a gente falou lá atrás? O Senado romano, que era formado, era escolhido pelos e dentre os patrícios, o Senado romano, e os reis eles eram soberanos. Era daquela época do absolutismo, poder absoluto. Eles comandavam o exército, a religião e o judiciário. O cargo era vitalício, o cargo ele era herdado, na realidade, ele era justificado por outras vias, não era um processo democrático. Mas, em compensação, o Senado romano ele exercia uma limitação dessa liberdade de decisão do rei. O Senado era uma casa que era composta por patrícios, que o próprio rei nomeava, e que deveria consultar. Né? O rei consultava o Senado quando era necessário nos casos mais complexos, de maior gravidade, porque precisava da autorização deles e autorização para as leis que eram propostas e votadas no sistema que a gente chamaria hoje de democrático, por uma parcela, né, da população. Quem era considerado, então, como povo romano? Os patrícios. Eles participavam da vida política através dos, que a gente tem até hoje, essa nomenclatura e esse costume, comícios.
e assembleias, onde eles votavam as propostas do rei. Os plebeus, como a gente falou, eles não eram considerados cidadãos romanos. De costa para baixo. Abre o microfone aí, mulher. Tu quer falar comigo? Ou tá cuidando da casa, Gil Paiva? Desculpa, Rodrigo. Avisei sem querer aqui. Tranquilo. Ontem, na aula de teoria geral do processo, teve gente que ficou acompanhando uma determinada aluna limpando a casa, que a câmera estava ligada, né? O microfone não, mas a bichinha, a colega de vocês, fazendo todos os afazeres domésticos e a câmera pegando. Acontece. Contanto que vocês não levem para o banheiro, tá ótimo. Voltando. Então, os Rodrigo, patrícios... Desculpa, eu vou ter que sair agora, viu? Vovó de primeira viagem, vou correndo ali na casa da minha filha. Desculpa. Vá com Deus. Tchau. Tchau. Então, os patrícios, eles eram um povo que participava da vida política através dos comícios e assembleias, onde eram votadas as propostas dos reis. Os plebeus não tinham direito a nada, a não ser quando eles começaram aquela pressão, né, que conseguiram formar aquela comissão que deu origem à Lei das 12 Tábuas e daí você cria essa tradição das leis escritas, que vão incluir essa galera dentro da vida pública e política romana. Sérvio Túlio, que era quem governava a época, de 578 a 535, que vai conceder essa introdução ou ingresso dos plebeus via essa legislação, né? A plebe, então, ela é introduzida na vida política, que vai constituir mais à frente uma nova divisão, né, do povo, desse extrato social, em que você não vai ter mais o que era característico dos patrícios, era o quê? Era a questão da família. Então, você tinha origem nas famílias e, por questão de direito hereditário, você fazia parte daquela classe social. Com a entrada da plebe nesse extrato social que vai se misturar por conta da legislação, esse acesso não era mais pura e simplesmente por uma questão hereditária. Era um acesso que ia depender agora da questão econômica, né? Que vai mudar essa característica e não vai seguir mais por uma questão de laço familiar. Durante esse período, então, da realeza, você vai ter basicamente duas fontes do direito. A inicial e mais forte, que é a dos costumes, e depois desse momento, como eu acabei de mencionar, as leis. Essa nova civilização que vai surgir, ou o surgimento, essa mudança da civilização romana, com essas outras características, ela, inicialmente, ela surge com uma regra jurídica baseada no costume, na cultura de vários povos. Então, naquela tradição, você vai criando as normas jurídicas. Depois, esses costumes, eles eram, logicamente, que respeitados. E muitas das vezes, eu gosto sempre de falar isso, os costumes eles são mais respeitados do que as leis. Por quê? Porque é algo que é muito mais próximo da realidade. Muito pelo contrário, ou melhor dizendo, eles são construídos na prática da realidade, na prática diária. Então, eles são muito mais seguidos, porque é uma coisa que é muito mais próxima. Diferente das leis que são impostas. Então, as leis que depois, a partir de determinado momento, elas vão ser o tipo de norma para a civilização em direito romano, vai surgir do consenso, né? Que eram leis propostas pelos reis, que o povo votava e o Senado confirmava essa legislação. A magistratura eram os cargos em que alguém era eleito para determinadas funções. Tinha um prazo de 1 ano e podiam ser exercidas de forma colegiada. Então, você poderia ter mais de um magistrado exercendo. Aí, aqui na página 79, fala dos componentes da magistratura. Quem era que compunha a magistratura?
você tinha aqui os cônsules, os pretores, os censores, os edis, os questores e os ditadores. Vários termos que a gente usa, às vezes com outros significados até hoje. Os cônsules, olha, a gente está falando aqui da magistratura, ok? Eles tinham dois elementos básicos, eleitos em dois elementos. Eles eram eleitos por um ano e eram responsáveis pela presidência do Senado e proposição das leis, como se fosse a mesa diretora do Senado, que a gente teria hoje no nosso Congresso. Os pretores eram os responsáveis pela justiça, ou seja, eram os que exerciam a tarefa de julgar. Tanto que a gente fala e estuda isso muito depois em outras disciplinas, falando dos pretores. Os censores realizavam o censo da população, ou seja, o que hoje a gente é exercido, por exemplo, no Brasil, pelo IBGE, que faz o censo, por sinal tem um que foi adiado por causa dessa situação da pandemia, que seria esse ano, tem até um concurso para isso, mas parece que vão jogar para o ano que vem. Então o censo vai ser feito no ano que vem. Realizava o censo da população e estabelecia essa por renda e tal. E cuidava também da censura, que aí já é outra conotação mais próxima do que a gente conhece. Os edis eram responsáveis pela conservação, policiamento e abastecimento da cidade. É um termo que a gente usa até hoje. O que é o edil, melhor dizendo? Hoje, a gente se refere ao edil como quem? Alguém me diz aí. Vamos lá. Vocês sabem o que é o edil? Os edis, quem é o que é que a gente hoje chama disso? Já ouviram falar? Joga aí, Yuri. Espera aí que o Yuri está aqui digitando. Vamos ver. Não vale procurar no Google, hein? Não estou dizendo que é você não, Yuri. Estou falando para quem não está, para quem está quietinho aí. Não, mas tem um termo que ele é usado hoje, os prefeitos. Ou, às vezes, até alguns chamam os vereadores. É o que vai desdobrar nessa galera. Você fala assim, os edis, eu posso relacionar aos prefeitos, por exemplo. Entendeu? Dos municípios. Os edis eram responsáveis, então, que faziam esse cuidado administrativo e de conservação da cidade. Os questores cuidavam do tesouro público, a parte de finanças, e os ditadores eram escolhidos pelo Senado a cada 6 meses. Eram responsáveis por governar em caso de grave crise. Você vê como é legal isso, né? Da onde surge. Ou seja, o termo ditador, por quê? Porque eles entravam na hora que a situação estava mais difícil. Então, eram os chamados ditadores. Certo? Eu vou parar por aqui, na página 79. Diga aí, Yuri, pode mandar seu... Pronto. Seria como se fosse uma ação militar intervindo. Mais ou menos isso, os ditadores, né? Era a tropa de choque. E chegava, muito provavelmente, aí era uma exceção a qualquer situação democrática em que eles tinham que governar na situação de crise, e aí você limita, logicamente, a liberdade, né? Quando você está lidando com isso e com a segurança. Ok, alguma dúvida até aqui? Eu vou parar aqui, porque depois a gente começa o segundo período, que é a parte da República. Ok? A gente parou aqui na parte da realeza, termina aqui na 79, e a partir da semana que vem, espero que estejam aqui. Professor, mas semana que vem é feriado. Né? Quinta-feira que vem é feriado, por sinal, que é a Semana Santa. Mas como é à noite, a gente está num período de exceção. Provavelmente a gente vai ter esse encontro. É o quê? Ninguém vai, a gente está em casa. A não ser que eu recebi uns vídeos aqui de uma galera que já passou, passou dos 60, que está tentando fugir de casa. Não sei se vocês já viram. Engraçadíssimo e triste ao mesmo tempo, os velhos teimosos. Mas fora isso, a gente está confirmado aqui, ok? Alguma dúvida a mais? Se tiverem, pode mandar aí no grupo,
Depois, essa aula vai estar gravada e qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Tudo bem? Querem falar alguma coisa? Senão a gente só se despede por hoje. Eu vou mostrar essa aula lá no AVA também, professor. Já está lá. Ou está lá, depois eu vou jogar o link da gravação. Mas quando vocês acessam o link do AVA lá, se eu não me engano, cai nessa página. Depois vocês fazem esse teste. Por exemplo, amanhã, porque ele leva um tempinho para gravar, mas amanhã, se vocês puderem, alguém acessa lá na parte do AVA para ver se nesse mesmo link, ou do AVA, ou o link que está aí, vocês conseguem acessar a pasta que vai ter a gravação. Se não, aí eu jogo o link lá da gravação. Viu? Até mais. Até a próxima. Boa noite a todos. Terminar a gravação e vamos sair.